Oi, eu sou Gustavo Costa e essa história é uma ficção feita em vários capítulos. Toda terça-feira você vai ouvir um episódio novo, mas caso queira ouvir a história completa, ela já está disponível no Orelo do podcast. É só você procurar por orelo.cc/vou te contar. E por apenas R$10 você garante a história completa, além de outras histórias exclusivas para quem assina o Orelo do podcast. No capítulo anterior de Imola, Traição e Vingança... Logo que ele deu os primeiros passos, a Marlene notava que o filho desfilava na ponta do pé. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Marlene era a inspiração do Fernando. E 2 meses após essa conversa, a Marlene se foi. E a tia Laura acabou adotando o Fernando, deixando ele morar com elas definitivamente. O Fernando chamou a Jéssica em um canto após a festa e fez uma revelação. O que eu tenho pra te dizer é que eu sou uma mulher trans. Sou travesti. A Jéssica também tinha uma novidade pra contar, para que haveria um teste no dia seguinte para um filme muito importante. E quando elas chegaram, o diretor olhou para Imola e ficou olhando ali fixamente para ela. Quando tava ali entrando, ele conseguiu só virar e ver a cara de decepção da Jessie. Você vai transicionar. Então ele escolheu ela e não você. Vou te contar, Vou te contar, Vou te contar, Saindo ali do teatro, a Imola foi direto pra casa da sua tia Laura, encontrar a Jéssica e entender tudo o que tinha acontecido ali no teatro. E assim que ela chegou, a Jéssica já tava jogando as coisas da Imola pra fora do quarto que as duas dividiam. E sem abrir a boca pra falar uma única palavra sequer, ela apenas ouviu a Jéssica dizer pra ela: Você nunca vai roubar o meu lugar. O papel era meu. Sempre foi. Eu fui convidada pro teste. E não você. Eu jamais deixaria o meu momento ser estragado por uma pessoa como você. E nesse momento, a Imola tomou um grande susto. Ela jamais imaginava ouvir essas palavras da pessoa que ela mais amava no mundo. A pessoa que ela considerava sua irmã. Sem forças pra dizer qualquer coisa, a Imola recolheu as roupas, pegou tudo que era dela, dali da casa, e sem se despedir da tia e da outra prima dela, a Ana, que não estavam em casa naquele momento, ela meteu o pé dali e foi embora. Sem rumo e sem ter pra onde ir, a Imola encostou ali no ponto de ônibus e chorou. Chorou, e ela sentia que seu chão estava aberto ali naquele momento. Foi então que encostou um carro preto na sua frente e os vidros se abriram. Era o Jeremias. Setembro, 1998. Era um sábado. O Fernando ele olhava no espelho e ele chorava. Não se sentia confortável em seu próprio corpo. Ele olhava a cada detalhe e ele sabia que não era ele. Sabia o que ele queria, mas tinha muito medo. Era uma época que a internet não era tão avançada. E era muito mais difícil ter acesso às coisas. Então o Fernando saiu em busca de livros, contatos e pessoas que pudessem falar e entender melhor o assunto, para assim ele realizar o sonho dele de transicionar. E nessa busca, o Fernando encontrou o Jeremias, um médico que clandestinamente realizava procedimentos. O Jeremias ele tinha uma irmã travesti, a Júlia, que foi brutalmente assassinada antes mesmo de se tornar adulta. Os pais deles eram falecidos e o Jeremias que cuidava da Júlia. E com 15 anos ela contou ao irmão a vontade de se transicionar. Eram tempos mais difíceis que os de hoje em dia. E seu irmão, médico, cirurgião formado, tentou ao máximo estudar o assunto. Ele fez as próteses da irmã, realizando seu maior sonho. A Júlia fazia um tratamento hormonal por conta própria, e o Jeremias tentou ajudar ela o máximo que ele conseguia nessa época, porque as informações eram muito mais difíceis de se terem. E com os 17 anos, a Júlia já estava com o corpo ideal que ela queria. Ela estava muito feliz, muito realizada, mas nem tudo são flores. E se hoje a violência contra pessoas trans e travestis são imensas, naquela época eram estratosféricas. A Júlia tinha saído contra a vontade do seu irmão para uma boate, e infelizmente ela não voltou viva para casa. Ela foi brutalmente espancada até a morte por transfóbicos no meio da madrugada. O Jeremias ficou devastado. A irmã era tudo para ele, era sua única família, e dali ele ficou sozinho. Porém, ele decidiu que para honrar a vida da irmã dele, ele ajudaria outras mulheres trans a realizarem o seu sonho de terem corpos do jeito que elas queriam. Mas como em nenhum hospital era aceito esse tipo de cirurgia naquela época, ele abriu uma clínica clandestina, que deu muito certo. Ele realizou várias e várias cirurgias, mas o Brasil para ele era muito pequeno. Ele ansiava por mais, ele queria mais, e ele estava indo embora para a Itália. Abriu uma clínica de verdade para atender todas as suas pacientes e os seus pacientes trans também. E foi assim que o Fernando conheceu Jeremias, ouvindo toda a história da Júlia
e vendo ali a possibilidade de se tornar uma mulher trans, uma travesti. Você já escolheu seu novo nome? O Jeremias perguntou ali pro Fernando, que prontamente respondeu: Ainda não. Você deveria escolher um nome chique italiano, combina com você e com seus traços. O Fernando riu e disse que não conhecia muito sobre a Itália. Foi quando Jeremias contou pra ele sobre Imola e como ele era apaixonado por aquela comuna italiana. Então pronto, está decidido. A partir de hoje eu me chamo Imola. Maio de 2002. A Imola estava desembarcando da sua viagem da Itália. Ela demorou 2 anos para conseguir realizar todas as suas cirurgias. Ela estava linda, transformada. Usava botas brancas, uma saia branca, um top, um cabelo longo, liso e loiro. E apesar de ter o corpo ali dos sonhos, ela voltou pro estado dela sem ter ninguém ao seu lado. O Jeremias cuidou da Imola desde o dia que ela foi embora da casa da tia Laura até aquele momento, onde ele ficou ali na Itália para continuar realizando seu sonho na clínica, né? E mesmo oferecendo para Imola ficar lá, ela não aceitou, dizendo que queria buscar algo no Brasil que ainda era dela. Sem rumo e com o resto de dinheiro que tinha restado para ela, a Imola alugou uma kitnet no centro de São Paulo. Mas como a maioria de vocês deve imaginar, nenhuma empresa aceitava uma mulher trans para trabalhar. E as coisas começaram a ficar muito apertadas. A Imola não teve outra saída a não ser virar garota de programa. E como ela estava no centro de São Paulo, ela encontrou um ponto onde travestis ficavam. E assim que a Imola chegou, ela foi recebida com olhares muito feios para ela. A Imola tentou explicar que era o primeiro dia dela e que ela precisava de ajuda para começar, mas ela não teve nem chance de se explicar. As outras travestis expulsaram ela do ponto, mandando a Imola procurar outro lugar. E quando ela estava saindo, uma travesti mais velha, chamada Margot, foi até a Imola e disse: Ei, vem aqui. Você tá precisando, né? Eu vou te ajudar, mas se contar que eu te ajudei, eu vou negar, porque aqui o babado é certeiro e a faca come no bucho. Fique esperta. E dali, a Margot apresentou a Imola a Angel, a cafetina do ponto. E a partir desse dia, a Imola foi um grande sucesso. Chegou um momento que ela não dava mais conta de atender os clientes. E ela não era só boa no sexo, mas ela era uma ótima performer. E assim foi a vida da Imola durante 6 meses. Ela foi a prostituta mais procurada, mais desejada e a mais odiada também. Mas mal sabia que a sua vida estava prestes a tomar um outro rumo. A Imola ela tinha um cliente fixo, o Vlad. Era um grande diretor do maior canal de TV aberta do Brasil. E a Imola ela já tinha pedido para ele várias e várias chances de aparecer na TV, de fazer um teste para qualquer coisa que fosse. Mas o Vlad, como a maioria dos clientes da Imola, era um cara casado e não queria ser descoberto. E a Imola já estava exausta. Apesar de ser a prostituta mais famosa, ela não queria isso para a vida dela. Ela queria mais, ela queria brilhar, ela queria ser mais. Foi então que ela decidiu, além de jogar o seu charme, jogar sujo ao mesmo tempo. Vlad, se você não me colocar na TV, eu não vou mais sair com você. Vou me recusar. E além disso, eu vou contar pra sua esposa. Você quer pagar pra ver? E é óbvio que o Vlad não quis pagar pra ver, né? Ele levou a pauta da Imola pra um programa de entrevistas que levava pessoas famosas e não tão famosas assim pra bater um papo com o apresentador, o Jaque. E os roteiristas amaram a ideia, porque a Imola ela já estava ganhando notoriedade no meio das ruas no centro de São Paulo. Então eles fecharam um Boa Noite com o Jaque, entrevistando a Imola, a rainha da noite. Quando o Vlad contou pra Imola que ela iria participar do Boa Noite com o Jaque, ela nem acreditou. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz. Porém o Vlad já foi soltando logo o verbo. Olha, eu sou o diretor desse programa e ninguém sonha que eu saia com você, porque lá é o meu local de trabalho. Então, por favor, finja que você nem me conhece. E a Imola, gente, tava simplesmente cagando pro Vlad. Ela nem queria que ninguém soubesse que ele saía com ela, porque pra ela ele era muito feio. Ela só queria ser a grande estrela e ganhar notoriedade durante a entrevista. Era uma sexta-feira, 8 horas. O programa começava às 22. A Imola estava muito nervosa, mas ao mesmo tempo ela estava muito confiante. Ela queria e iria entregar o máximo que ela conseguisse naquela entrevista. E então, o Boa Noite Jaque começou. Boa noite, como já. Boa noite, você aí de casa. Está no ar mais um Boa Noite com Jaque. E hoje é um programa muito especial. Vamos receber as donas da noite de São Paulo. E eu fiquei sabendo, e tem muito cara casado saindo com ela, hein? Vamos descobrir junto? Pode entrar, Imola. E durante a entrevista com o Jaque, a Imola contou causos dos seus clientes, coisas engraçadas que ela tinha passado, mas também contou o lado triste da história, né?
de como seu pai foi homofóbico, de como sua mãe acolheu ela até a morte. Falou ali da passada de perna que a Jéssica deu nela no primeiro teste que ela fez, mas sem citar o nome da Jéssica. E o Jack até tentou descobrir quem era, mas a Imola foi irredutível e não contou quem era a sua prima ali, que tinha passado a perna nela. E como já era de se esperar, a entrevista foi um enorme sucesso. A Imola fez o público gargalhar, se entreter, se emocionar com a sua história. Os pontos de audiência do programa triplicaram, e a partir daquele dia todo mundo queria saber mais da Imola, a travesti que ganhou as noites de São Paulo e se tornou um fenômeno na televisão brasileira. O telefone da Imola não parava de tocar, eram jornais, revistas, outros programas de TV querendo ela, e foi assim que da noite pro dia, a vida da Imola mudou da água pro vinho, ganhando então a tão sonhada notoriedade que ela queria. No final do programa, o Jack tinha dado um cartão de um empresário que agenciava ele há anos e que poderia ajudar a Imola a conseguir mais coisas, contratos, etc. E ele se chamava Fred. E a Imola, de fato, contratou o Fred para ajudar ela a administrar a nova carreira dela, né? Depois de todos aqueles programas, meses se passaram e a Imola estava cada vez mais famosa. Então, a emissora pediu uma reunião com o Fred e com a Imola. Eles mostraram para eles um projeto de um programa para a Imola apresentar. O No Sofá com Imola. A Imola nem acreditava que em tão pouco tempo todos os seus maiores sonhos estavam começando a se tornar realidade. E saindo da reunião, o telefone da Imola toca. E quando ela diz alô, uma voz conhecida diz: Oi, Nandinho. Ops, Imola, é a Jéssica. Siga o podcast nas redes sociais, @voutecontarpod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @eugustavocosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag #VouteContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar.